Boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês que está chegando. Estamos começando mais uma live Mulheres Extraordinárias, Saúde Emocional e Fé. E você que está chegando aí, seja bem-vinda à nossa live de hoje, amém? Tenho certeza, tenho convicção de que Deus há de falar conosco através da palavra dele, através dessa meditação que nós vamos trazer aqui. E você vai poder tirar suas dúvidas, fazer seus comentários, deixar seu testemunho para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, você que está chegando já vai chamando aí, né, mais uma mulher extraordinária para participar dessa live. E com certeza vidas serão impactadas. Eu sempre digo que às vezes um pouquinho que ela fique, algo que Deus toca o coração desta mulher, muitas coisas podem acontecer. Amém? Coisas maravilhosas. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar para a gente iniciar, tá certo? Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade. Sabemos, Pai, que o teu trabalhar vai muito além do nosso entendimento. E por isso, Senhor, nós cremos que este momento é um momento tão especial, onde o teu Santo Espírito vai de encontro aos corações, tirando, Senhor, tristezas e amarguras e trazendo à luz aquilo que o Senhor quer trabalhar nos corações. E já te agradecendo, Senhor, nós vamos iniciar essa live, Pai, com a mente aberta, com o coração aberto, para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar e para ofertar, Senhor, em sacrifício vivo, Senhor, as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindas todas que estão chegando aí. Oh, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje, na nossa live, nós vamos falar sobre um tema que é quando a mulher forte ainda está ferida, né? Então, nós enfrentamos tantas coisas, né? Essa semana foi tão desafiadora para mim, né? Hoje eu até publiquei nos stories. Eu fiquei bem gripadinha, né? Fiquei mal. E como foi desafiador? Teve algumas clientes que eu precisei, né, remarcar. E tá tudo bem, porque a gente precisa também respeitar o nosso corpo. Enfim, e coisas que não estão no nosso controle. Amém? Boa noite, Edivânia, que Deus abençoe a paz do Senhor. Seja bem-vinda. E aí, diante de tantos desafios, e a gente tem tanta coisa, né, para fazer, para cumprir, responsabilidades, e como as emoções, elas interferem. Por quê? Por exemplo, eu tô fazendo, né, voltando a fazer os exames de rotina, vocês sabem que eu, né, passei pelo meu processo, e aí fazendo esses exames, né, boa noite, Demari, tudo bem? A paz do Senhor, glória a Deus. E aí fazendo esses exames, é inevitável, né, a memória vem. E como diz na palavra de Deus, né, Senhor, em Eclesiastes, né, 3, acho que 21, se eu não me engano, diz assim: Senhor, que eu traga na minha memória aquilo que me traz esperança. Então vem na memória, que são os famosos gatilhos, né? E aí, dependendo de como estão as nossas emoções, é como nós vamos enfrentar aquele desafio. Concorda? Né? Cecília, boa noite, a paz do Senhor. E aí, diante desses exames e tal, e ainda mais, né, gripada. E aí eu tive a oportunidade de meditar, de refletir, de conversar muito com o Senhor, para realmente analisar se há algo
que ainda precisa ser trabalhado. E para honra e a glória do nome do Senhor, eu faço terapia também, tá? A terapeuta de vocês também tem terapeuta, né? E com a minha terapeuta, né, que é a minha psicóloga, a gente conversa muito a respeito dessas coisas, principalmente do pós, né, tratamento, e até hoje, e ainda fazendo os exames, o quanto isso às vezes incomoda. E aí Deus falou muito comigo a esse respeito, e eu sempre converso muito com meu esposo também, né, sobre essas questões emocionais. A gente trabalha junto, né, pela TRC, que é a Terapia de Ressignificação Cristã. E aí ele, né, compartilhando comigo também um pouco da palavra, Deus tocou no meu coração para trazer aqui para vocês o que está em Juízes, capítulo 11. Só para, né, resumir, enquanto você abre aí a sua Bíblia, para a gente adentrar na história deste homem. Um homem, estamos falando sobre mulheres extraordinárias, não é mesmo? Somos mulheres, mas a palavra toda, né, com todos os ensinamentos, com tantos homens e mulheres de Deus, nós aprendemos, né? E aqui, dessa vez, nós vamos falar um pouquinho sobre Jefité, que aparece ali em Juízes, capítulo 11. E o livro de Juízes, ele mostra ciclos exatamente do que nós vamos tratar, que é a questão de dor emocional, rejeição, abandono, afastamento, né? E até a restauração, tá? E lá no capítulo 11, eu já vou abrir aqui também, enquanto você abre a sua Bíblia aí, né? E por isso que é importante a gente ter a Bíblia de papel do lado, né? A não ser que você tenha um outro, né? Um tablet, um outro celular, para a gente poder ir conversando. E aí eu quero que vocês experimentem isso também. Olhem e mergulhem nesse capítulo, que eu não vou ler ele inteiro, mas vou tirar aqui alguns trechos, né? Porque Deus fala com vocês, Deus mostra para vocês também muitas coisas. E se surgirem dúvidas, vocês trazem essas dúvidas, tá bom? E testemunhem, enfim, o que o Espírito Santo tocar aí o coração de vocês. E aqui, em Juízes capítulo 11, nós estamos encontrando o quê? Um homem rejeitado, que ele foi levantado como líder. Ele venceu batalhas, mas ainda carregava feridas. E olha só, o capítulo ele já começa tão assim impactante, né? No versículo 1, que diz assim: era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, né? Mas Gileade gerara a Jefité. E aí no versículo 2, também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Gente, por isso que eu falo, para que assistir novela, né? Para que ficar preso em séries que não tem nada a ver com, enfim, com Jesus. Olha só que história, e é real. A Bíblia é a maior, né, revelação da palavra, né, da boca de Deus, é boca de Deus na terra, e é tudo baseado em fatos reais, tudo baseado em história de pessoas de verdade que viveram aqui nessa terra e passaram por tudo isso. E continuando no capítulo, vocês vão perceber tudo isso que a gente vai falar aqui, tá? E aí, qual que é a pergunta-chave deste capítulo em especial, né, que eu separei aqui? O que acontece quando alguém cresce, mas não se cura? E aí, quando alguém cresce sob qualquer ângulo, seja físico, seja emocional, diante das experiências da vida, né? Então, vamos usar uma pessoa como exemplo, assim, fictícia, né? Uma jovem, uma adolescente
que passou por grandes problemas, grandes tristezas, grandes dores desde a infância, e ela cresce fisicamente. Ela se torna uma mulher. Só que é nítido, talvez você já tenha reparado isso, é nítido que o comportamento, as atitudes, a maneira como ela enxerga a vida, a maneira como ela se comunica com o mundo, denota, mostra que ela, na verdade, está emocionalmente congelada em algum período ou da infância ou da adolescência. Você já deve ter notado, né, em algumas pessoas ao seu redor, ou mesmo em você, algo que está te congelando emocionalmente. Então você cresceu, certo? Você amadureceu fisicamente, mas emocionalmente você percebe que ainda tem coisinhas que te incomodam. Faz sentido isso que eu estou falando? Amém? Paz do Senhor, Piedade, que Deus abençoe. Silvia também, a paz do Senhor. Então, uma mulher que foi ferida antes dela ser levantada por Deus. Então, eu quis entrar nesse tema, nesse assunto, para a gente alcançar todas as áreas. Então, de repente, você não é uma pessoa que está na igreja e é atuante em relação a um cargo, uma liderança, não, nada disso. Mas você sente arder no teu coração que está chegando o momento. E às vezes vem um medo. A gente vai falar sobre esses medos aí mais pra frente, tá? Em Juízes, o versículo 1 e 2, que foi o que eu acabei de ler, Jefté, ele era o quê? Um homem valente, um homem valoroso, como fala aqui na palavra. Mas ele era rejeitado. Ele era rejeitado. Ele estava sendo expulso da sua própria casa. Expulso da sua própria casa. Então, antes que ele... né, a Michelle está falando, faz muito sentido. Sim, porque assim, eu estou usando aqui o Jefté, né, como pano de fundo aí para a gente entender... E eu creio que Deus vai mostrar muitas coisas, né? Talvez eu mesma nunca tenha, nunca tive, né, esse entendimento. A palavra de Deus é fantástica, é incrível, ela se renova a cada dia. E um homem que estava sendo levantado no meio de uma grande batalha. Só que ele já vinha com dores, ele já carregava dores lá de trás. E isso é muito comum na nossa vida como mulher cristã. Eu gosto de usar o meu próprio, né, exemplo, a minha trajetória, né, como missionária, quando eu fui consagrada missionária lá na Assembleia de Deus. Então, naquele período, desde diaconisa, missionária pela Assembleia, eu já carregava dores emocionais. E não tem nada a ver com igreja, tá, gente? Com placa. Não, mas tal igreja é assim mesmo. Tá? Não tem nada a ver com placa de igreja. Isso é uma realidade geral, tá? É uma realidade de qualquer mulher em qualquer igreja, tá? Ela pode, às vezes, ser levantada, consagrada a cargos eclesiásticos, né? Que a gente chama assim, né? Cargo eclesiástico. Quando a mulher cristã, ela é levantada diaconisa, obreira, né? Cada igreja às vezes tem até outros nomes, mas vocês estão entendendo, né? E ali, quando eu fui levantada, consagrada e tal, eu já carregava muitas dores do passado, que ainda eu não estava liberta. Aí eu pergunto para você, tá, então Deus só vai... Deus só tinha que escolher ungir, né, quem fosse liberto. Mas não é isso que a palavra fala, porque Deus levanta, Ele escolhe e Ele vai capacitando. Esse capacitar faz parte também a cura emocional. Então Ele vai nos capacitando. Só que eu preciso também estar atenta a essa necessidade, né? Então,
que acontece? O que acontecia comigo naquela época? Muito, mas muito profundamente. Sentimento de rejeição, sentimento de abandono, palavras que tinham me marcado no passado e que se replicavam. Existem teóricos na ciência hoje que eles explicam ainda melhor, né, essa questão das réplicas, essa questão de repetição de ciclos, que se você se percebe repetindo ciclos é porque com certeza ainda não foi superado alguma coisa. E a gente só repete ciclos quando não tem mudança de atitudes. Então, palavras que me cercavam, que me marcaram lá atrás, se repetiam. É chato, né? Você passava sempre pela mesma situação. E experiências que eu tive lá atrás que moldaram a minha identidade. E quando eu aceitei Jesus, que eu brinco, eu falo, eu perdi minha identidade, né? Eu estava perdendo a minha identidade lá do mundo e adquirindo uma nova identidade em Cristo. Então, para isso é o quebrar o vaso, é moer mesmo. Então foi exatamente isso que Jesus fez comigo. Mas eu carregava aquelas dores. Elas estavam ali. E o orgulho não nos deixa enxergar, porque ele é o grande problema. Por orgulho, Lúcifer se voltou contra Deus, dizendo que queria ser igual a ele, igual a Deus. Então, o orgulho é o pai de todos esses enganos, esses tropeços da nossa vida. Por orgulho, eu não reconhecia que eu precisava de ajuda. E foi assim por muito tempo. Ixi, carreguei isso daí por muitos anos. Mas mesmo assim, Deus levanta essa mulher. Mesmo assim, Ele te levanta. Amém? Ele te levanta. E aí você cresce, você assume responsabilidades, você ocupa lugares importantes. Aí voltando à minha trajetória, fui levantada como diaconisa e naquele tempo mesmo já estava dirigindo igreja com meu esposo. Cheia de dores emocionais. Isso nem existe, né? Acho que só eu passei por isso. Cheia de dores emocionais. E aí depois fui consagrada missionária, né? Naquela época, tá? Tô falando de outra liturgia. E as feridas ainda estavam ali, tá? Então você pode ser líder, você pode ser uma empresária, você não é líder lá na igreja e tal, mas você é uma empreendedora, você é uma empresária. Você não é nem líder nem empresária, mas você é esposa, você ocupa um espaço aí na sua família. Mãe, né? Você é do lar, né? Como a gente diz. Agora tá na moda, né? A esposa troféu, né? Estão falando muito da esposa troféu, uma discussão, um debate. Mesmo que você fosse a esposa troféu aí, famosa na internet, é uma posição, de acordo aí com as teorias, né? Você pode ser pastora, missionária, diaconisa, obreira. Você pode ser uma serva na igreja. Pode ser uma diretora, uma gerente, não importa. Você pode ser tudo isso. Você pode no sentido de, talvez seja essa a sua realidade, você pode no sentido de é possível, tá? Você pode, mas ainda assim, vivendo essas experiências, você ainda pode estar carregando feridas emocionais. E eu sempre cito Salmos 147, versículo 3, que diz, Ele cura os de coração quebrantado. Então, se você está aqui, ou é porque você conhece alguém que você gostaria de ajudar, ou é porque você mesma entende que este momento é um momento terapêutico seu,
que às vezes você não está fazendo terapia com outras pessoas, em outros lugares, mas este momento se tornou a sua terapia, o seu momento de você refletir, meditar. Por isso que eu falo, ó, para tudo que você está fazendo, pega um caderno, coloca a Bíblia do lado, pega um caderninho só para sua terapia, tá? E anota tudo aquilo que, mesmo que você não compartilhe aqui neste ao vivo, nesse momento, mas anota, porque Deus está falando com você. Amém? E aí surge uma pergunta. Olha, a Cecília está falando, esse momento é meu. Aleluia. Glória a Deus, é isso mesmo. Este é o teu momento. É um momento que Deus quer falar com você. E aí surge uma pergunta. Será que você está vivendo a partir da sua identidade em Cristo, em Jesus, em Deus? Ou será que você está vivendo a partir da identidade que a dor te fez, que a dor te formou? O que você está vivendo? E aí a responsabilidade, ela vai chegar em algum momento da sua vida. A grande maioria aqui são mulheres, já maiores de idade, não é? Aí vivendo diversas experiências. A responsabilidade chegou, seja por conta da maternidade, né? Seja por conta do casamento, seja por conta de uma função no trabalho, na igreja, não importa. A responsabilidade chega, mas a cura não acompanha, não está andando junto. Em Juízes, do versículo 4 ao 11, mostra bem o que? Os mesmos que rejeitaram Jefité, eles voltam e dizem, agora venha nos libertar. Então, lá do versículo 4 ao 11, fala assim, aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi, né? E disseram a Jefité, vem e sê o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Ele tinha sido rejeitado, não tinha? Tá entendendo? E aí, o que fala mais aqui, ó? Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade, porventura, e esse porventura aqui na minha Bíblia, não sei como é que está na sua, tá assim, tortinho, tá em itálico, tá em destaque. Não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Aí ele era ousado, né? Por que agora viestes a mim quando estais em aperto? Ele também não deixava passar barato. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité, por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Vocês estão percebendo? Então Jefité disse aos anciãos de Gileade, se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? A conversa aqui estava acirrada. Aí no versículo 10, e disseram os anciãos de Gileade a Jefité, o Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos, conforme a tua palavra. Eles estavam falando sério, não, diante de Deus a gente está falando a verdade. Aí no 11, assim Jefité foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Que incrível, né? Então Jefité, que tinha sido rejeitado e expulso da casa do pai, estava sendo requisitado naquele momento tão importante de Israel. Gente, isso é muito forte. Isso é uma palavra profética, onde Deus mostra, olha, você pode ter passado por tudo que você passou, mas se eu quero te levantar e eu vou te levantar, então se levanta.
toma a posição, vai e faz. E assuma essa autoridade, porque é uma autoridade. Tudo que é colocado sobre as tuas mãos, vinda da parte do Senhor. E o diabo, ele tenta imitar, né? Porque qual que é o desejo do coração do inimigo? Não é ser igual a Deus? Então ele tenta imitar, ele tenta levantar pessoas, ele levanta, né? Pessoas que fazem o que? Alianças com ele. Se eu faço aliança com o Senhor, ele vai me levantar. Vai dar autoridade, capacidade, não é? Vai te dar força, vai trazer a cura, vai mostrar as ferramentas que você precisa para poder realizar, né? O teu trabalho, a tua função. E com o inimigo, tá? Ele também tenta fazer dessa maneira, só que qual que é o papel do inimigo aqui na Terra? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Então, se ele levantar alguém, a pessoa não está na direção de Deus. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Então, às vezes, pode confundir uma pessoa que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Tenta fazer coisas, né, obedecendo a Deus, mas quer os prazeres do mundo. Então, ela fica confusa, ela não consegue discernir se ela está recebendo uma responsabilidade direta de Deus ou não. Amém? Né? Meu esposo entrou aí, glória a Deus. Te amo, meu amor. Terapeuta Marcelo Ramos. Então, presta atenção. A mulher acaba assumindo responsabilidades e não trata da alma. Tá? Jefité estava com dores, lembra? Aí ele foi chamado para uma posição, certo? Isso também acontece no meio de nós mulheres, que somos chamadas, porém rejeitadas, desvalorizadas, ignoradas. Era assim que eu me sentia plenamente na época que eu fui levantada. Mas quando a gente cresce, Deus chama, Deus reconhece e nos chama. Ele escolhe e aí ele vai capacitar. Nós somos colocadas em posição. Só que qual que é o perigo? Assumir responsabilidade sem tratar do coração. Eu preciso reconhecer. Então, muitas mulheres hoje estão liderando cansadas, estão funcionando, só que vazias. É como alguém que está fazendo alguma coisa e está assim, olhando para o nada, assim. Está só de corpo, não está de alma. A alma dela está longe, está lá nas dores do passado. Ela é referência, mas ela carrega feridas. A árvore se conhece pelos frutos. Não adianta nada eu vim aqui, tô aqui na internet, ó, meu esposo tá aí, tá compartilhando, né, tá assistindo, né? Então ele é prova, certo? Então, qualquer coisa ele sabe que ele tem essa liberdade, ele pode entrar e falar, ela tá mentindo, então, é verdade. A gente tem essa liberdade, mas entendam, eu não posso vir aqui falar uma coisa, certo? Trazer para vocês um norte, trazer para vocês aqui uma perspectiva, ajudar vocês a ter uma visão positiva de futuro, se eu não tiver. Mas também eu sou sincera, tem momentos em que eu preciso de ajuda, que nem foi essa semana, foi desafiadora, não consegui cumprir com todas as tarefas que estavam agendadas, não consegui comparecer a lugares que eu precisava estar, e isso me chateou, sim, me chateou, pega ainda em algumas coisas que eu preciso trabalhar em mim, que, entre aspas, vai parecer tão honrosa, né? A pessoa fica triste, chateada, porque ela não cumpriu com seus compromissos, como ela como que se diz? Como ela é comprometida, compromissada. Às vezes essa dor, e aí eu compartilho com vocês algo que para vocês meditarem também em vocês.
o quanto que você fica triste ou chateada porque não conseguiu cumprir lá com a sua agenda, né? E isso está ferindo muito mais ao orgulho do que aquela tristeza normal de qualquer mulher cristã que quer fazer a vontade do Senhor. Entende a diferença, tá? Se é por brio, se é por orgulho. Então, tudo isso a gente vai analisando e tá tudo bem. Se de repente você descobrir, meu Deus do céu, como eu preciso melhorar, sim, todas nós precisamos melhorar, tá? Então, não adianta nada eu vir aqui, que nem eu estava falando, procurar o quê? Ser uma referência para vocês, mas ficar carregando feridas que eu não estou disposta a me desfazer. Não, eu carrego algumas coisas que precisam ser trabalhadas, mas está tudo bem. Hoje está tudo bem. Antes eu não me perdoava por isso. Eu achava que eu tinha que ser perfeita. E o pior, que coisa esquisita, as pessoas que me rodeavam também achavam que eu tinha que ser perfeita. Porque o nosso mundo exterior, ele é exatamente como é o nosso mundo interior. Grava isso. O nosso mundo exterior, ele reflete o nosso mundo interior. Assim como eu me via, era exatamente assim que as pessoas me viam. Hoje eu me vejo como uma mulher em construção diária, reconstrução, restauração, e as pessoas me veem dessa maneira. Isso é muito mais referencial do que carregar um cargo, um posto e tentar parecer ser uma pessoa que eu não sou. Entendeu a diferença? Então, não adianta nada ser referência, mas carregar feridas e não buscar a cura. Então, essas mulheres conquistam espaços, conquistam seus postos, mas elas não se sentem realizadas. Esse ponto é crucial. Amém? Boa noite, Maristela, paz do Senhor. Entendem? Eu não me sentia realizada, eu me sentia plenamente vazia. Vazia. Incompleta. Gente, eu já tinha aceitado a Jesus, já tinha sido batizada nas águas, já estava ocupando cargos eclesiásticos e me sentia incompleta. Por quê? Existia um vazio na alma, tristezas e feridas. Paz do Senhor, Eliane, que Deus abençoe. Pergunta: será que você está vivendo o que você conquistou em plenitude? Quer dizer, será que você está realizada com tudo que você conquistou? Ah, glória a Deus. Ou você só está sustentando algo que te esgota? Eu glorifiquei agora porque o Espírito Santo me fez lembrar de algumas coisas. Como é bom a gente estar em processo de transformação constante, concorda? A gente, eu digo eu, aqui, para eu poder trazer coisas fresquinhas do céu, coisas que o Senhor me mostra, que eu vivo e eu preciso compartilhar com vocês. Cada dia que passa, eu tenho buscado essa minha transformação, né? Eu até postei um trechinho de uma das lives que eu falei sobre isso. Que nós somos seres em transformação constante. Até Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar, oh, glória a Deus, né? Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, aleluia. Até lá, a gente continua na nossa jornada. E hoje, olhar para o que eu realizo, que é para a glória de Deus e é graças ao Senhor, me sentir mais realizada está caminha junto. Vê se você entende. A realização pessoal, ela caminha junto com o amadurecimento emocional. E olha que interessante. Hoje eu já não carrego os cargos que eu carregava antes.
tá? Então, aqueles cargos, aquela estrutura eclesiástica, eu já não carrego, por conta da minha atual realidade, ok? E hoje eu ainda me sinto muito mais realizada dentro da obra do que antes. Provavelmente, quando o Senhor me chamar novamente, se assim houver tempo, porque Jesus está às portas, até que Jesus venha, se Ele me chamar de novo para aqueles postos que eu ocupava, se for isso o propósito de Deus, já será com uma outra qualidade. Por quê? Grava isso que eu vou te falar. Deus não dá R$1.000 se você não souber administrar R$100. É a parábola dos talentos. Então, você só vai receber R$1.000 se você provar para o seu Senhor que você sabe administrar, prosperar, multiplicar os seus R$100. Aplique esse exemplo que é da parábola dos talentos, tá? Para tudo na sua vida, principalmente no trabalho, na obra de Deus. Então, olha que interessante, Deus está nos ensinando a trabalhar o posicionamento que Ele nos chamou, para que a gente não trabalhe esgotadas. Eu vivi esgotada. Hoje eu já tento encaixar, assim, isso aqui eu consigo? Não, isso daqui agora não. Não, esse compromisso aqui agora não. Aí vem uma enfermidade, alguma coisa, opa, momento de repouso. Preciso de repouso, preciso descansar. Hoje eu tive um exame importante para fazer, que foi a mamografia, eu publiquei, né, até com vocês, dá um friozinho na barriga e tal. E eu tirei um momento para eu repousar, descansar, meditar, estudar o que eu ia trazer aqui para vocês, me preparar, resolver outras questões, entende? E ficar com a alma tranquila, em paz. Existe um perigo de se tomar decisões em meio à dor. Então, às vezes, a gente é chamada a tomar decisões todos os dias, certo? Todo dia tem alguma coisa que a gente tem que decidir, tem que arregaçar as mãos e fazer. Se eu fizer o que eu preciso fazer, baseada nas minhas dores emocionais, vai dar pepino, vai dar problema. Vou falar besteira, vou falar demais, vou meter os pés pelas mãos, não vai dar certo. E aí, dependendo de cada perfil, você sabe que eu sou analista, né? Então, olhar aqui para os rostinhos de vocês, eu já imagino a dor, já imagino os desafios que vocês enfrentam, né? Já sei mais ou menos aí. E já sei mais ou menos, se você estiver na dor, o que é que você acaba escorregando? A minha tendência, pelo meu perfil, pela análise de mim mesma, vou falar de mim mesma. Se eu estiver na dor, de duas uma, ou eu vou gritar, vou berrar, vou ser agressiva, que nem eu falei no outro vídeo, vou extrapolar aqui, ó, na boca. Aí, qual que é o livro que a gente tem que ler para ajudar? Além da Bíblia, a Bíblia é o referencial, né? Mas é aquele livro que eu sempre indico, Eu e a Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Depois que eu li aquele livro, meu Deus, mudou tudo. Pelo meu traço, se eu estiver na dor, ou eu grito e falo e brigo e sou agressiva com o meu falar, ou eu me tranco no quarto, fico reclusa, entendeu? Então, dependendo da dor, as decisões que eu vou tomar, elas estão meio que de acordo com o meu perfil, com as minhas experiências de vida. Em Juízes 30 e 31... no capítulo 11, versículo 30 e 31, lá quase no finalzinho, ele tem 40 versículos, né? O 30 e 31 diz assim, ó: E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, ó, o que ele falou para Deus? Um voto, hein? Aquilo que saindo da porta da minha casa
me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Ele fez um voto com Deus. Precisamos tomar cuidado com os votos desnecessários diante dos desafios que a gente enfrenta. Mais vale a gente virar para Deus e falar assim: Senhor, eu espero tal coisa do Senhor. Eu quero muito. Não sei se é o tempo. Que seja feita a tua vontade. Mas eu te ofereço aquilo que mais me impede de receber as tuas bênçãos como sacrifício. Eu me ofereço em sacrifício, quer dizer, eu nego a mim mesma. Negue-se a si mesma. Pegue a sua cruz. Entendeu? Então é seguindo aquilo que a palavra diz. Siga Jesus, porque esse é o maior sacrifício que a gente pode fazer. Aqui a gente está falando de um tempo onde existia realmente os holocaustos, os sacrifícios. E as pessoas faziam votos assim. E no caso de Jefité, ele estava na dor. E ele fez um voto desnecessário. Porque ele estava agregando o quê? Se me deres a vitória, Senhor, quantas vezes as pessoas fazem isso? Se me deres a vitória, né? Aí, só que Deus não pediu para ele aquele sacrifício, aquele holocausto. Ele que falou. E aí o que acontece? O mais profundo aqui. Ele não decidiu, ele não tomou a decisão dele baseado em Deus. Porque a gente imagina mais ou menos qual que é a vontade do Senhor pela palavra dele. Tem muita gente que fala assim: Angelita, às vezes eu não sei o que Deus quer. O que Deus quer de mim? Às vezes a pessoa vai para a rua, olha para o céu e grita: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Está aqui na palavra, né? Mais ou menos aqui a gente consegue entender. Não é que é mais ou menos é que a gente consegue entender. Na palavra está totalmente a vontade dele. Se a gente ficar bem atento e obedecer, não vai ser difícil seguir. Concorda? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jefité aqui, ele não tomou uma decisão baseada no que Deus esperava, não. Ele se baseou no medo dele, porque ele estava com medo de perder aquela batalha. O que poderia acontecer com ele. Então, assim, é muito comum. Ele estava com medo de perder, ele estava com medo de não ser suficiente. Então, eu preciso da ajuda do Senhor para o Senhor me dar vitória, para o Senhor me dar força, porque senão eu não vou conseguir não, hein? É quase que um empurrar o Senhor contra a parede, né? Medo de não dar conta. Opa, tem coisas que a gente tem que fazer mesmo. Não adianta você tentar fugir. Deus, ele não vai mover uma palha sequer para fazer aquilo que é para você fazer. Deus não faz isso. A parte dele, ele faz. Agora, a nossa parte é como um pai que está ensinando o filho a andar. Vai, meu filho, anda. Ai, tropeçou, caiu, machucou o joelho. Levanta. Vamos. Ai, ralou, saiu um pedaço. Vem cá, faço curativo. Vai lá, anda de novo. Porque senão a gente nunca vai andar. Então, o que acontece quando tomamos decisões fora da direção de Deus, baseadas nas nossas dores emocionais? Nós nos cobramos demais, nós sacrificamos além daquilo que é saudável, que é superlotação de cargos, de responsabilidades, às vezes na igreja, às vezes no trabalho, às vezes na escola. Às vezes que nem eu estou fazendo faculdade, né? E aí eu participo de grupos. E nesses grupos eu não posso me sobrecarregar. Então cada um faz uma parte. É claro que às vezes a gente, né, que nem, eu gosto de estudar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer... Não, vou fazer só essa parte, só esse pedacinho. Às vezes você se empolga, eu quero fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, mais tal coisa. Aí você se superlota, você está se sacrificando além daquilo que é saudável para você. E aí você tenta provar que você tem valor. Isso é de lascar.
Como se eu quisesse provar que, olha, eu sou boa, viu? Eu sou capaz, eu consigo, viu? Pode mandar, pode mandar. Não, não é assim. Porque isso vai me prejudicar. E muitas vezes nós corremos o risco de estar negociando com Deus. Ó, tá vendo, Deus? Eu tô fazendo, viu? Eu tô fazendo, olha, além daquilo que o Senhor me pediu, viu? Isso é orgulho. E o Senhor não tá me honrando? O Senhor não tá me honrando? Oh, Deus, olha tudo que eu já fiz. Isso é negociar com Deus. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, diz assim: não te precipites com a tua boca. Quantas mulheres hoje vivem o quê? Se anulando para manter um relacionamento. Se anulam. Não, não é isso. Nós somos mulheres coluna da igreja, coluna da casa, coluna no casamento. Mas isso não quer dizer que a gente deve se anular. Ah, a mulher é submissa. As pessoas não entendem o que é ser a mulher submissa. A mulher submissa, ela é realizada, ela é tranquila, ela é leve. Mas ela não se anula. Isso não é se anular. A gente vai mergulhar depois mais nessa questão da identidade da mulher submissa e tal. A mulher, ela acaba se sobrecarregando para sustentar uma posição. Não, porque eu tenho uma posição, um status, eu tenho um cargo. Para sustentar aquela posição, ela se sobrecarrega. E aí é como se ela tentasse garantir, para ela garantir, tá? Algo que Deus prometeu. Não, Deus prometeu, eu vou me agarrar nessa situação. E você está morrendo emocionalmente. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer para você o entendimento, tá? Para se encaixar naquilo que é necessário na tua vida. Amém? Eu pergunto para você, as suas decisões hoje, elas têm sido guiadas pela fé? Ou pelo medo de perder o que você conquistou? É medo de perder? Ou é gratidão? Vocês hoje estão quietinhas, hein? A gente tá falando no profundo e no oculto aí. O que vocês acham? Quero saber, tá? O que vocês acham que é o certo? Que as nossas decisões devem ser guiadas pela fé? Ou pelo medo de perder aquilo que conquistou? Se isso faz parte da realidade da mulherada por aí. Então é uma vitória aparente. Olha, ela venceu, ela superou, mas por dentro, por fora bela viola, já ouviu isso? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Já ouviu esse provérbiozinho popular? Juízes 32, Juízes capítulo 11, versículo 32 ao 34. Assim Jefité passou aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Glória a Deus, a vitória veio. Vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, dançando. Né? Era ela a única filha. Não tinha ele outro filho, nem filha. Lembra o que ele tinha prometido? O voto que ele fez? E aconteceu que quando a viu, rasgou suas vestes. Porque lembra que ele tinha falado, né? Do Senhor? Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro. Foi isso que ele falou para Deus.
Voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. O que o Jefité foi fazer? E aconteceu que quando a viu, rasgou suas vestes. Imagina o sentimento dele. E disse: filha minha, muito me abateste. E estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Quer dizer, ele não podia voltar atrás, ele fez um voto. Cuidado com os votos. E ela lhe disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor. Faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Que menina, hein? Que mulher. Deus está mostrando aqui, hein? Que mulher. Disse mais a seu pai: conceda-me isto, deixe-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, que chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses, e então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu homem, daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Isso foi um voto que ele fez, sabe? E ele fez baseado no medo e perdeu a sua filha. Vocês percebem que isso nos faz lembrar de um outro quase holocausto, não é? Daquele homem, né, que foi oferecer o seu filho. E Deus falou não. Ele proveu o sacrifício. E aqui é um outro homem fazendo um voto, o qual Deus não tinha pedido. Vocês percebem a diferença? Tá? Prestem atenção naquilo que vocês estão oferecendo. Se de fato é o que o Senhor quer. E muitas vezes o que Ele quer é outra coisa, que às vezes a gente fica guardando. Então Jefité venceu a batalha, mas enfrenta a maior dor dentro da sua casa. Esse é o retrato de muitas mulheres hoje. Elas vencem por fora. Olha o cargo que ela ocupou. Olha a casa que ela tem. Olha o carro que ela comprou. Olha os filhos se formando, né? Crescem profissionalmente, olha como ela ganha bem, olha como ela tem autoridade no seu trabalho, na sua função. Avançam espiritualmente, olha como ela ora e as pessoas são curadas, glória a Deus, são dons, são dons. Só que por dentro elas estão cansadas, estão confusas. Às vezes, Senhor, eu oro e a fulana é curada e a Beltrana, né, é liberta. E por que, Pai? Dentro da minha casa elas ficam confusas e emocionalmente sobrecarregadas. Não está fazendo muito sentido. As coisas não fazem sentido para uma mulher que está sobrecarregada emocionalmente. A vitória externa, ela não cura as feridas internas. O nosso mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior. Eu posso ter vitórias externamente? Até posso, porque o Senhor ele vai abrindo as janelas dos céus. Mas estas coisas, elas não vão me trazer a cura, porque a cura é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então não é porque eu fui consagrada a alguma coisa, eu fui levantada para alguma coisa, né? O Senhor está me chamando para alguma coisa que é aquilo que vai me curar. Não, a cura é de dentro para fora. Então, sucesso profissional, reconhecimento na sua igreja, estabilidade familiar, nada disso é o que vai te trazer a cura. Estas coisas podem acontecer porque Deus não dá fardos maiores do que a gente pode suportar. Então, Ele gera situações que, vamos dizer que, entre aspas, né, dão ali um certo alívio, porém não é a cura. Porque pode ter vazio, pode ter peso, pode ter falta de sentido, confusão. Marcos 8:36 diz o quê? Olha só,
É muito mais profundo do que a gente pensa essa passagem. Marcos 8, versículo 36. Diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? É isso. Tem sucesso do lado de fora, mas a sua alma está perdida. O que é a alma aqui? Suas emoções. Suas emoções, seus pensamentos, sua visão positiva de futuro, sua fé. Faz tudo parte da alma. A fé faz parte da alma. Então, eu te pergunto, você está inteira por dentro ou só está funcionando por fora? A Eliane, a Cecília tinha falado que era pela fé, né? Que a gente deve tomar as decisões pela fé. E a Eliane, ela tá falando, estou morta por dentro. Eliane, Deus, ele quer te trazer a vida. Ele quer restaurar suas emoções. Grandes coisas o Senhor já fez na tua vida. Você já tem muito testemunho para contar. Grandes transformações ele já fez. Mas este vazio, ele quer te trazer a regeneração. Ele quer te trazer a cura plena para que você tenha sucesso do lado de fora e do lado de dentro. Ele quer. Apenas fique na posição, porque o Senhor vai te trazer essa cura em nome de Jesus. Amém? É só receber. Receba a cura. Você que está aqui, receba a sua cura nesta noite. É para isso que nós estamos aqui, toda segunda-feira, trazendo cura. Amém? Deus, ele não quer apenas te usar. Tudo isso que eu estou falando aqui, às vezes é para Deus usar com excelência. Ele não quer só nos usar. Ele quer nos curar. Olha a Piedade falando. As pessoas às vezes falam isso de mim, que sou muito animada, mas me sinto sem forças muitas vezes. Sim. A Silvia, recebo em nome de Jesus, recebo. Isso mesmo, recebam a cura. Piedade, as pessoas, elas têm uma visão do nosso exterior, né? Da nossa dedicação. E aí entra aquelas perguntinhas que eu sempre faço. Por que você está fazendo estas coisas? Então uma coisa é vir aqui, aleluia, glória a Deus, me alegrar na presença do Senhor. Eu preciso discernir em mim. Será que eu estou alegre mesmo? Eu tive muito esse processo, eu passei por esse processo. Será que eu estou alegre mesmo de verdade? Ou será que eu estou tentando provar algo para alguém? E ali o Espírito Santo veio trabalhando através das ferramentas, outras pessoas, minhas terapeutas, né, as mulheres de Deus que me ajudaram, me ajudam até hoje. Tá tudo bem, o importante é a gente discernir, entendeu, Piedade? É isso que eu tô falando. Discernir. Uai, mas por que para as outras pessoas às vezes eu pareço ser tão alegre, tão positiva? Ai, às vezes eu tô tão chateada. Eu passei por isso. Entende? Mas é isso que o Senhor quer. Ele quer revelar o profundo e o oculto dentro de nós, no nosso coração. E aí, lá em Jeremias 7:31, diz assim, Deus, ele não aceita sacrifícios humanos, quer dizer, ele não quer esse sacrifício superficial, ele quer um sacrifício sobrenatural da nossa parte. E é do nosso eu mesmo, da gente se negar, é esse sacrifício que ele quer. É este sacrifício que ele quer. Que a gente se aquebrante, que a gente abra nossa mente e nosso coração. Deus nunca pediu o que Jefté ofereceu. Nunca. Ele não pediu. Entende? Então, aqui, o que é revelado para nós? Algo muito sério, muito importante. Que é o quê? Espiritualidade misturada. Eu preciso trazer, vou até anotar aqui para não esquecer, que senão eu esqueço, às vezes eu esqueço. Falar sobre o que é espiritual, tá? Depois eu vou perguntar para vocês se isso daí faz sentido para vocês. O que é espiritual
e o que é emocional. Muita gente não consegue discernir, muita gente espiritualiza aquilo que não é espiritual, é emocional. Então, uma espiritualidade misturada, porque aquele foi movido pelo medo, um conhecimento sem profundidade, isso acontece com muitos, homens e mulheres, e uma prática das coisas de Deus sem alinhamento, não faz sentido. A pessoa está fazendo aquilo, não faz sentido, não está fazendo sentido nenhum. E aí isso acontece mesmo no meio de mulheres que servem a Deus, mesmo nas que não conhecem profundamente o coração de Deus, não conhecem palavra e estão na frente às vezes de trabalhos que elas mesmas não acreditam. Estão se sacrificando além do que Deus pediu, que foi o caso aqui do Jefité. Estão vivendo essa sobrecarga espiritual e estão confundindo entrega com autoabandono. Entrega com autoabandono, isso é muito forte. Será que eu estou de fato entregando? Estou sacrificando, negando a mim mesmo? Ou será que eu estou me abandonando? É diferente. Se negar a si mesmo é diferente de se autoabandonar. Aquela mulher que se autoabandona, ela abre mão de crescer emocionalmente e espiritualmente. E Jesus, o Senhor, nosso Deus, Ele tem essa restauração, Ele tem essa cura, Ele tem esse alívio. Ele é o nosso alívio. Mateus 11, 28. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então Deus, Ele não quer só te usar, Deus, Ele quer restaurar você. É óbvio, é claro. Ele não quer gente que tá ali para bater cartão. Não, Ele quer gente curada. Então, qual que é a conclusão que a gente chega de tudo isso que nós falamos aqui? Eu já vou encerrar. Juízes 11, ele ensina pra gente o quê? 3 coisas básicas. Deus levanta, Deus usa e Deus dá vitória. Só que, se o coração não for tratado, a dor vai continuar te dominando. E aí você tá sendo levantada por Deus, sendo usada por Deus. Isso é possível? É. Deus usa quem Ele quer, não é? E Deus te dando vitória. Mas você ainda tá deixando as dores emocionais te governarem. E aquilo que te governa, é aquilo que te domina, é onde está o teu tesouro. Então não basta você conquistar, não basta ter vitória. É preciso você estar inteira para viver essa vitória, para viver essa bênção. Amém? E é isso, se você sentiu que de fato tudo isso que foi falado aqui nesta noite mexeu com você, mexeu aí no teu coração e você entende que você precisa de uma transformação, lembre-se, o Senhor Jesus é a essência de tudo isso. Ele é a nossa cura, é através dele que vem a nossa cura. E muitas vezes ele usa ferramentas, e pode ser através da terapia, pode ser através da sua permanência aqui nessas lives, pode ser através daquilo que Deus, Ele quer te usar, Ele quer trazer a cura através de você e em você. E Ele traz a cura em você e te usa como canal de cura para outras pessoas. E às vezes você precisa de ajuda, você precisa de um acompanhamento para poder discernir essas coisas. Um direcionamento. Amém? Então, se você não conhece a TRC, que é a Terapia de Ressignificação Cristã, entra lá no nosso site, tá? trcoficial.com.br. E se você quer fazer parte do nosso grupo, nós temos um grupo, sabia? Agora nós temos um grupo no WhatsApp. É um grupo que eu fecho, não deixo ele aberto o tempo todo, né? Para não ter muita mensagem. Mas eu tô ali compartilhando coisas que eu não compartilho no Instagram, não compartilho em outros locais, só lá no grupo Mulheres Extraordinárias, tá bom?
E aí, se você quiser participar, me manda mensagem aqui mesmo no privado, ou coloca nos comentários quando eu encerrar, que aí eu te mando o link do grupo para você fazer parte, porque só mulher que tá lá, tá bom? E ali você vai acompanhando todo o nosso trabalho. E semana que vem não teremos a live, oh meu Deus, semana que vem não teremos a live, eu vou gravar algo especial para vocês, porque a nossa semana ela é bem cheia e nós vamos começar um trabalho extraordinário lá na nossa igreja, com casais, com famílias, então, não estarei aqui na nossa terapia em grupo, mas você pode estar lá no grupo Mulheres Extraordinárias no WhatsApp, tá bom? E aí ali eu vou compartilhar com vocês bastante coisa, combinado? Aí na outra semana, lá no dia 13, aí a gente volta com a live. Tá bom, meninas? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, papai querido. Obrigada porque eu tenho certeza que o Senhor esteve trabalhando no coração de cada uma das tuas filhas aqui. Pai amado, que essa cura que se iniciou no dia de hoje, na vida de muitas, se estenda a toda a família e alcance o corpo, a alma e o espírito. Nós sabemos que nós não somos só carne, porque as nossas dores, às vezes, elas não se limitam só às enfermidades físicas. Nós sabemos que não somos só espírito, porque nem tudo é só espiritual. E sabemos que não somos só alma, porque às vezes não é emocional e é físico. E nós precisamos da tua direção todos os dias, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha e fale a cada coração. Ainda mais nesta noite, que seja uma noite de descanso, de repouso, de verdadeiro descansar no Senhor. E que o dia de amanhã ainda seja mais extraordinário do que foi hoje. Para a glória do teu santo nome, eu profetizo sobre a vida das tuas filhas, tuas princesas, meninas dos teus olhos. Profetizo uma noite de paz, uma semana extraordinária, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, a Eliane já quer fazer parte do grupo. Amém. Vou te procurar lá, já vou te mandar o link, tá bom? E quem mais quiser fazer parte, entre em contato comigo. Amém? E logo, logo também, vamos ver se no dia 13 eu aviso vocês, mas eu quero trazer mulheres aqui extraordinárias para compartilhar conosco também os conhecimentos delas, né? Vamos fazer isso? Vai ser bom. Amém? Vamos orar, ore junto comigo para que o Senhor traga essas mulheres extraordinárias aqui para participar da live ao vivo aqui na câmera, tá certo? Um beijo para vocês, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus disser que sim. Fiquem na paz do Senhor.